Você está realmente pensando o seu design ou está só repetindo fórmulas por aí? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o design thinking, que é no fundo esse design pensado, né? O que pelo menos deveria ser, né? Afinal, como que a gente deve pensar o design? Uma coisa bem importante quando a gente fala sobre pensar o design é que os processos têm que ser mais importantes do que as ferramentas. Como assim? Você entender esse processo, você entender o que está sendo feito, tem que ser muito mais importante do que você, por exemplo, usar o Figma, usar o Adobe XD. Isso daí é só um detalhe no seu projeto. Quando eu falo ferramentas, quando tenha todas essas ferramentas de UX design também, como criação de persona, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, user flow, user não sei das quantas, um monte de processinhos, ferramentinhas. Mais importante do que você conhecer todas essas coisas é você saber o que fazer e o porquê utilizar cada uma delas, quando utilizar, de que forma. Então esse processo ele é muito importante. E um ponto bem importante nesse processo todo é que você tem que ter um objetivo bem claro. Ou seja, quando você fala lá, eu quero resolver um problema, você tem que ter bem claro qual que é o problema que você tem que resolver. Porque é a partir desse problema que você vai conseguir gerar insight, gerar pesquisa, e todo aquele resto daquele emaranhado de todo aquele processo de design que a gente vê normalmente bonitinho, com linhazinhas, tudo certinho, e que na verdade é uma bagunça de vai e volta, mexe, não mexe, enfim. Vou ensinar para vocês como um processo mais linear até para esse aprendizado, mas saibam que muitas vezes esse design thinking ele vai de uma etapa, volta para outra, e com o tempo vocês vão entendendo melhor essa maleabilidade de quando ir, de quando voltar, o que fazer, o que não fazer, mas principalmente foquem em pensar o design, entender o que vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo, e não somente copiar um monte de coisa sem nem saber. Por exemplo, tem muito curso que diz, isso daqui é o design thinking, nessa etapa você faz persona, você faz isso, você faz isso, você faz isso, nessa outra etapa você faz isso, isso e isso, e a pessoa decora e não sabe nem por que está utilizando, o que está fazendo, por que está fazendo, beleza? Uma provocação que eu faço para vocês sempre é a seguinte: durante todo o teu processo de aprender design, tenha essa pergunta em mente. Se todas as ferramentas, se todos os frameworks, por exemplo, o Design Thinking era um framework de design que alguém criou e que te ajuda a pensar o design de forma em etapas. Mas existem várias outras ferramentas, existem vários outros processos. Por exemplo, personas, alguém criou. Se todas essas ferramentas, inclusive ferramentas como Figma, Adobe XD, frameworks, acabassem hoje, você ainda seria um bom designer? Você conseguiria fazer design se não tivesse nada para você copiar e pegar pronto por aí? Se a resposta for não, é sinal que você precisa continuar estudando processos, estudando como pensar design. E esse é o aprendizado mais difícil do design, porque é muito fácil a gente copiar o que tem por aí. Mas mais importante do que copiar, eu não estou dizendo para vocês não utilizarem o que tem, mas principalmente utilizem e pensem no porquê estão utilizando, o que estão fazendo, qual que é o teu objetivo e se faz sentido para o teu projeto. Porque não adianta eu dizer para vocês, façam isso, isso e isso, e talvez para o teu projeto não faz sentido, beleza? Então critiquem sempre regras, normas, leis, ferramentas, frameworks, tenham sempre um pensamento crítico, inclusive por que eu tô falando aqui para vocês, beleza? Então já falamos, Design Thinking ele é um framework de design, ele é no fundo uma estrutura que foi pensada sobre como vocês podem criar o design. E para explicar melhor para vocês o que é esse Design Thinking, que ele vai guiar o nosso curso, então assim, ele é um processo de design, existem outros, tô explicando ele por quê? Porque eu utilizo muito no meu dia a dia, normalmente eu dou umas adaptadas, dependendo do cliente, dependendo do projeto, dependendo do que eu preciso fazer, e isso é bacana, porque vocês não precisam seguir isso à risca, e é legal conhecer porque o Design Thinking ele está sendo muito utilizado, não somente por mim, não somente em uma empresa, em várias empresas por aí. E é um processo que, em geral, eu acredito que ele tem uma lógica bem bacana e dá para vocês ensinar vocês a começarem a pensar design a partir dele. E daí, com o tempo, por favor, continuem pesquisando outras coisas, continuem estudando os processos e entendendo qual que é o melhor processo para cada um dos projetos de vocês, beleza? Então, vem comigo. Eu tô aqui com essa estrutura, que é o que a galera costuma chamar de diamante duplo, que é justamente esses dois losangos aqui bem bonitinho. E o Design Thinking, normalmente, ele é construído em cima dessa estrutura. Como assim? Olha só. Normalmente, você vai começar com uma suposição do problema. Lembra que eu pedi para vocês, como desafio na aula anterior, para vocês encontrarem um problema para resolver? Então, essa é a sua suposição de problema. Eu tenho uma suposição de problema. As pessoas não doam medula óssea porque elas não sabem como doar. Por exemplo, essa é a minha suposição de problema. E eu vou tentar, durante todo esse processo, resolver isso daí. Como que eu vou fazer isso? No Design Thinking, assim, seguindo de forma linear, sem idas e voltas, ele funciona da seguinte maneira. A primeira etapa é a etapa de descoberta, ou seja, você vai descobrir o problema. Como assim? O objetivo dessa etapa é conhecer o máximo
possível sobre o produto e o problema. Inclusive tentar encontrar coisas que você nem sabiam que existiam. Tá vendo que aqui, ó, isso daqui ele aumenta? Essa etapa aqui, ó, do descobrir, ela é uma etapa que ela abrange, ó, tá vendo? Ela cresce. E essa etapa ela cresce porque aquele suposição de problema, por exemplo, eu imaginava que as pessoas não doavam medula óssea porque elas não sabiam como doar. Eu vou conversar com pessoas, eu vou pesquisar, eu vou ver tudo que tem sobre esse problema, vou tentar descobrir coisas que eu nem imaginava que eu não sabia, sabe? Ficou meio estranho essa frase, mas ok. O teu objetivo é tentar explorar ao máximo, muito além do que você acha que você sabe. É ir além, é tentar quebrar os próprios preconceitos que a gente tem, porque a gente tem preconceitos, tem coisas na minha cabeça que eu acredito, e você também tem outras coisas que você acredita. Por mais que você queira se livrar disso, você não vai se livrar disso. Então o teu objetivo é tentar ir muito além do que você pensa que você conseguiria ir, beleza? E essa é a etapa de descoberta. Você tem que descobrir o máximo de coisas possíveis, para no final dessa etapa, você ter várias suposições desse problema. Por exemplo, as pessoas não doam medula óssea porque elas não sabem como doar. Talvez uma outra suposição seja que as pessoas não doam medula óssea porque elas nem sabem o que é medula óssea, sabe? Tipo, poderia ter vários outros problemas derivados que você nem imaginava que poderiam existir. Porque na etapa seguinte, que é a etapa de definição, o teu objetivo é alinhar os objetivos, ideias e problema central. Como assim? Você vai pegar todas aquelas suposições de problemas que você tinha e você vai tentar chegar aqui, ó, em uma definição do problema. Ou seja, você vai ver todos aqueles problemas que você descobriu que também eram um problema e tentar entender, beleza, qual que é o real problema aqui? Será que aquele problema que eu tinha inicialmente de que as pessoas não doam porque elas não sabem como doar é o real problema? Será que o problema real não é realmente que as pessoas nem sabem o que é medula óssea? Como você fez muitas pesquisas, conversou com muitas pessoas, enfim, você vai conseguir convergir. Então, essa primeira fase, ela é uma fase de abrangência e a segunda é uma fase de convergência, ou seja, você vai convergir para voltar e tentar encontrar qual que é aquele real problema, aquele problema central. Normalmente, eu não citei aqui, mas na fase de descoberta, algumas tarefas comuns são, por exemplo, criar o briefing, fazer pesquisas, analisar produtos, concorrentes, pesquisa com o usuário, pesquisa quantitativa, qualitativa, desk research. A gente vai falar durante o curso sobre cada uma dessas etapas em detalhes, beleza? Então, assim, existem várias coisas que podem acontecer ali no meio. Na fase de definição, algumas tarefas comuns são, por exemplo, consolidar esses dados, tudo aquelas pesquisas, organizar essas pesquisas, definir objetivos, definir qual que é o real problema, porque ao final dessa etapa, você deve ter definido qual que é o real problema que você vai resolver, porque é a partir desse problema que você definiu, que você vai começar a entrar nessa parte aqui, ó, da idealizar. Essa parte de idealizar, o teu objetivo é encontrar o máximo possível de soluções. Como assim? Você vai fazer várias coisas aqui no meio, por exemplo, você vai testar fluxos, você vai esboçar ideias, você vai fazer wireframe, você vai fazer brainstorm, vai tentar ter o máximo de ideias possível. Novamente, vai abranger as suas ideias para você tentar resolver este problema. Eu tenho aqui um problema. O que eu poderia resolver esse problema? Pode ser ideia louca, pode fazer fluxo, como é que o usuário faria, como é que o usuário pensaria, tenta falar com mais pessoas, como é que você faria isso, como é que você faria aquele outro, quais tarefas que você espera, tenta abranger o máximo as suas ideias, gerar muitas ideias para poder resolver esse problema, porque ao final dessa etapa você deve ter várias sugestões e ideias para resolver o problema, porque é a partir de todas essas soluções que você gerou, que você vai avançar para a próxima etapa, que é a etapa de prototipar, ou seja, você vai pegar todas aquelas ideias que você gerou e você vai começar a gerar realmente protótipos, ou seja, vai gerar uma estrutura funcional de como resolver aquele problema. Você vai selecionar uma, duas, três soluções, três das melhores soluções, ou somente a melhor solução que você acredita, porque a partir disso você vai gerar um protótipo funcional. Por exemplo, vai gerar um protótipo lá no XD, no Figma, de como realmente resolver essa solução. E o bacana é que aqui não acaba o processo. Você vai fazer várias coisas, até alinhar com o desenvolvedor. Muitas vezes nessa etapa você também faz decisões técnicas, conversa o que é possível, o que não é possível, enfim. Porque encontrar a melhor solução não é necessariamente, é lindo para o usuário, mas não tem como fazer. Muitas vezes não é viável, não somente por questões técnicas, por limitações de grana, de tempo, por limitação de loucura mesmo. Às vezes a ideia é louca demais e somente não dá. Às vezes, para alguns casos, pode ser que a ideia louca seja a melhor ideia, mas para outros pode ser que não funcione. E nem sempre inventar demais é a melhor solução, beleza? É preciso validar. E é isso que você vai fazer nessa outra etapa, que é a etapa de testar, ou seja, depois que você tiver aqueles protótipos, aquelas soluções para o problema, você vai testar
Ou seja, o teu objetivo dessa etapa é validar a solução. Você vai validar aquelas soluções, vai falar com usuários, vai fazer testes de usabilidade, vai tentar entender se funciona, se não funciona, porque o teu objetivo nessa etapa é ter uma nova suposição de problema. Isso daqui, vai gerar uma nova suposição de problema e todo o processo pode recomeçar. Claro que, assim, dessa forma que eu falei, é um processo totalmente linear. Pode ser que seja interessante, eu fiz aqui uns rascunhos, talvez você possa testar direto com os rascunhos, por exemplo. Ou às vezes você está aqui na fase de descoberta, a hora que você vai definir, você vê, poxa, faltou dados para minha pesquisa, talvez eu tenha que voltar e pesquisar um pouquinho mais. Então é isso que eu falo, que não necessariamente esse processo ele é retinho, certinho. No curso a gente vai fazer ele de uma forma um pouquinho mais linear, mas tenham consciência que muitas vezes na vida real não é linear, e pode ser que você precise de uma etapa a mais aqui, uma etapa a menos ali, enfim. E isso com o tempo você vai tendo esse feeling. E se você quiser, você pode usar um outro processo totalmente diferente se você quiser também, beleza? Mas o Design Thinking é legal que ele coloca sempre o usuário no centro do problema, ou seja, tudo vai partir dessas pesquisas, dessas conversas, dessas coisas que você faz com o usuário, você vai testar depois com o usuário, e tudo isso vai ajudar você a pensar melhor design. E só para reforçar, o design ele tem que ser thinking, ou seja, se você não pensar o design, é como se você pegasse um monte de template, de layout pronto, de tela e somente copiasse. Porque se for um processo que não é pensado, não tem nem para que você fazer todo esse processo de design, for só para você repetir as etapas sem nem saber o porquê você está fazendo, beleza? Nessa aula de hoje eu quero recomendar para vocês um livro que é bem legal, que ele se chama Designer do Dia a Dia, do Don Norman. Ele é famosíssimo na área, assim, tipo, quando você entra na área de UX Design, é bem legal você ler esse livro. Esse Don Norman é tipo um dos caras que criou a experiência do usuário praticamente. Esse livro do Design do Dia a Dia é legal que ele traz uma noção muito bacana sobre como pensar no usuário, sobre como você fazer todo esse design pensado nas pessoas. É um livro bem curtinho, de bem fácil leitura, e eu recomendo de verdade a leitura dele, beleza? E não esqueça, claro, de ver os materiais extras da aula. E pra gente finalizar, não poderia finalizar, claro, né, gente, sem o nosso incrível desafio do Alfred. Alfredinho falou pra mim, o seu desafio de hoje é criar o briefing do seu projeto. Lembra que a gente viu na aula passada o que era o briefing, como que você criava um? Então minha sugestão, entra lá no nosso template do Notion, vem aqui ó, bonitinho, vem aqui em projeto do curso, clica no projeto do curso, inclusive se você quiser já troca aqui, coloque o nome do seu projeto agora que você sabe o que você fará. E aqui ó, tem o briefing do projeto, então preencha um briefing, entenda o que é o escopo do seu projeto. O teu objetivo nessa aula é você criar o escopo, o que você vai fazer no seu projeto, qual que é o tamanho, qual é o prazo, até quando você pretende terminar, por exemplo, quem que são as pessoas envolvidas, tudo bonitinho, tudo listadinho, o que é esse briefing do seu projeto, porque a partir das próximas aulas a gente vai começar a desenvolver e entrar realmente nesse processo de Design Thinking, e aí as aulas vão ficando um pouquinho mais difíceis, beleza? E aí, bora começar direito esse Design Thinking? Você quer realmente saber o que a gente faz depois, como que a gente começa, como que a gente coloca esses processos em prática? Então clica nesse card aí na sua tela, porque é para lá que a gente vai começar na nossa próxima aula a falar um pouquinho mais sobre a descoberta.